Bom dia e vença para sempre. Bom dia e vença sempre. A tudo que diz respeito à sua vida, a tudo que diz respeito à sua família, a tudo que diz respeito à sua saúde, em nome de Jesus. Emmanuel, se Deus é por você, quem será contra você? Pergunte ao seu vizinho, se Deus é por você, lutando por você, apoiando você, defendendo você, te vigiando dia e noite, quem poderá ser contra você? Aleluia! Deus é bom o tempo todo. Diga, meu testemunho permanece e continuará assim. Em tempos bons e também tempos difíceis, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Antes de prosseguirmos, quero agradecer a Deus pela vida do servo de Deus, o marechal no exército de Cristo. O profeta do próprio Deus para as gerações que ainda vão vir. O profeta sênior T.B. Joshua. E também quero agradecer a Deus pela vida da nossa mãe no Senhor, a mulher da sinagoga, pastora mamãe Evelyn Joshua. Agradecemos a Deus pela vida dela. Aleluia! Agradecemos a Deus por mantê-la forte. Agradecemos por ela ser a nossa mãe. Aleluia! Também queremos agradecer a Deus pela sua vida. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything you have done in our lives. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything you have done. Diga obrigado, Jesus, porque eu posso falar. Obrigado, Jesus, porque eu posso ver. Obrigado, Jesus, porque eu posso ouvir. Obrigado, Jesus, porque eu posso andar. Obrigado, Jesus, porque eu posso pular. Obrigado, Jesus, porque eu posso respirar. Obrigado, Jesus. Aleluia. Por favor, podem se sentar. Espectadores de todo mundo, nós saudamos vocês com Emmanuel. Emmanuel para a sua vida. E bom dia a tudo que diz respeito a você em nome de Jesus. Diga para alguém, a competição doentia. Não te ouvi? A competição doentia. Vocês sabem, ter a mentalidade errada de que o sucesso ou o progresso de alguém significa automaticamente o seu fracasso. Pense nisso. Ter a mentalidade errada de que o sucesso ou o progresso de outra pessoa automaticamente significa o seu fracasso. Isso significa
Isso revela uma mente que não é liberal, que não é aberta, that is not não é exposta. that is not Uma mente que está a mind em curto-circuito. circuited. Tell someone Diga para alguém, unhealthy. a competição doentia. I can't hear you. Não ouvi vocês? Tell someone Diga a alguém, ter a mentalidade errada that is success de que o sucesso or ou o progresso of someone de outra pessoa significa o seu fracasso. because of Devido ao tempo, vamos direto para a palavra de Deus. the book of No livro de Eclesiastes, will take vamos ler o capítulo 4, versículo 4 por causa do tempo. also E também vamos ler o livro de Gálatas. Galatians Gálatas capítulo 5, versículo 26. and the book of E o livro de Tiago, chapter capítulo 3, versículo 16. 16. Hallelujah. Are you there? Já encontraram? It says, E diz, and I saw e eu vi that all que todo o trabalho an achievement e toda a realização florescem à inveja que uma pessoa tem da outra. of another. This Isso também é vaidade. meaningless. A chasing É correr after- atrás do vento. Please underline Por the favor, marquem a palavra inveja. It says Ele diz que isso é o quê? Vaidade. it's like what? É como correr atrás do vento. Let's go to Agora vamos ao livro de Gálatas, capítulo 5, chapter 5, verse. versículo 26, It says, que diz, let us não nos tornemos vaidosos, provoke. provocando e invejando uns aos outros. Take note of the word. Observe novamente a palavra inveja. Aleluia. So let's go to Agora vamos para o livro de Tiago, chapter 3, capítulo 3, verso 16. 16. Are you there? Já encontraram? It says, Que diz, for where pois onde há inveja and e ambição egoísta, ambition, you find aí você encontra confusão evil. e toda prática maligna. For where you what? Find Pois onde você encontra o quê? Inveja. you find Você encontra confusão e desordem onde? Em toda prática maligna. once again, Mais uma vez, diga a alguém, competição doentia. Não ouvi vocês. from our Pelas escrituras, podemos concluir que a competição doentia unhealthy competition means significa permitir que a inveja, o orgulho e a ambição egoísta ofusquem o senso de raciocínio e de ação de alguém. Permite que o orgulho, a inveja e a ambição egoísta ofusquem o senso de raciocínio e de ação. Pense nisso. Quando você permite que o orgulho, ciúmes, ambição egoísta afetem a forma como você pensa, como você age e como se comporta, unhealthy. isso é uma competição doentia. E nós sabemos que, como crentes, isso vai contra a palavra de Deus. Estou falando com você. Isso é contra o quê? Contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ordena a andar em amor, andar em perdão, paciência e esperar o tempo de Deus para a nossa vida. Aleluia. Diga para alguém, a palavra de Deus ordena que você ande em amor, perdão, esperando pacientemente pelo tempo de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ordena a fazer. Mas quando a competição doentia entra, você começa a ver Deus como alguém injusto com você. Quando a competição doentia entra, você vê Deus sendo injusto com você. Porque o seu irmão está prosperando.
E você sente que merece de tudo. Porque você trabalhou duro. Você começa a culpar Deus pelo progresso do seu próximo. Porque você trabalhou duro, trabalhou pesado. Você sente que chegou a sua hora. E quando simplesmente alguém chega e está conseguindo algo, você começa a culpar Deus. Começa a ver Deus sendo injusto. Esquecendo que na sua vida, você pode trabalhar duro. Você pode trabalhar pesado. Mas é dever de Deus Todo-Poderoso determinar o seu tempo e a sua estação de colheita. Então, isso significa que você não deve trabalhar duro? Absolutamente não. Trabalhe duro. E permita que Deus determine a sua estação. Cada pessoa tem o seu tempo. Não tem por que invejar o outro. O seu tempo está chegando. Existem muitos perigos na competição doentia. Diga para alguém, existem muitos perigos na competição doentia. Não te ouvi? É por isso que, como crentes, como cristão, nós não competimos. Nós manifestamos a glória de Deus em nossa vida. Como cristãos, você não foi chamado para competir. Porque você é único, você é distinto. Você precisa refletir quem você é. O Deus que está em você. Porque não existe ninguém exatamente como você. Você é diferente. Quando você se força a entrar em uma competição desnecessária e doentia, como crente, a partir daquele momento você começa a fracassar. Pense nisso. Quando você entra em uma competição doentia, você começa a fazer o quê? Começa a fracassar. A competição doentia levará você à inveja, à morte, à destruição. Dê o nome que quiser. A competição doentia. E quando você começa a invejar alguém, você está indiretamente destruindo a si mesmo. Diga ao seu vizinho, quando você começa a invejar alguém, você está indiretamente destruindo a si mesmo. Pense nisso. Porque quando você começa a invejar alguém que parece estar progredindo mais do que você está indiretamente saindo do plano de Deus e do propósito de Deus para a sua vida. Quando você começa a invejar alguém que está progredindo mais do que você está indiretamente saindo dos planos de Deus para a sua vida. Quando você permite que os ciúmes entrem na sua vida, você perde o seu propósito e seu valor. Diga para alguém, quando você permite que os ciúmes entrem na sua vida, você perde o seu propósito e o seu valor. Pense nisso. Quando você permite que a competição doentia o afete, que ela entre em você, você perde seu foco. E no momento que você fica sem foco, você começa a fazer o quê? Fale comigo, o que você faz? Quando você permite que a competição doentia te afete, você perde o quê? Perde o seu foco. E no momento em que você perder o foco, você começa a fracassar. Você começa a correr a corrida de outra pessoa. A principal causa dos problemas em nossa sociedade hoje, a principal causa dos perigos em nossa sociedade hoje é a competição doentia. A competição doentia tem arruinado vidas. Isso já destruiu lares, famílias. Ah, ele está conseguindo mais do que eu? Eu me sinto mais qualificado do que ele. Eu sou melhor preparado do que essa pessoa. Quem ela pensa que é? Você é Deus?
Ah, eu sinto que eu estou pronto. É minha hora. E alguém simplesmente chega e Deus diz, não. Competição doentia entra nesse lugar. Ah, quem é ele? Quem é ela? Irmãos começam a matar uns aos outros. Melhores amigos se tornam inimigos. Vizinhos se voltam uns contra os outros. Competição doentia. Diga para alguém, fique longe da competição doentia. Fique longe da inveja. Fique longe da rivalidade. Isso não lhe fará bem algum. Você pode estar vivendo uma competição doentia e talvez nem saiba disso. Pense nisso. Por isso, por favor, nos dê o seu coração. Ouça com o coração, não só com os ouvidos. Diga ao seu vizinho, ouça com o coração, e não só com os ouvidos. Não te ouvi. Porque quando você ouve com os ouvidos, você joga fora. Então ouça com o coração e não com os ouvidos. Não permita que a competição doentia entre em sua vida. Talvez você nem saiba, mas examine a si mesmo. E quando descobrir que está andando em competição doentia, inveja, rivalidade, ciúmes, por favor, se arrependa. Isso não é o caráter nem a natureza de Deus. Então, por favor, se arrependa. Isso não é um caráter de um cristão, de um crente. Você é do tipo que se sente tão inseguro quando alguém está progredindo? Você se sente inseguro quando alguém está fazendo algo bom? Você sente inquietação em seu coração. Isso é um forte sinal de quê? Competição doentia. Ou você é do tipo que despreza os outros, que diminui os esforços de outras pessoas. Você despreza os outros e diminui os esforços deles. Por quê? Não é você quem está fazendo isso. Mas no fundo do seu coração você sabe que elas estão fazendo isso. Que estão fazendo bem. Mas você não quer reconhecer. Isso é um caráter muito perigoso. Isso é muito perigoso. Não é o caráter de um crente nem de um filho de Deus. É um forte sinal. Um forte sinal de competição doentia. Você é do tipo que gosta de se comparar com os outros? Por uma razão que só você conhece? Você não está satisfeito com o que tem? E começa a se comparar com os outros, buscando constantemente a validação das pessoas para provar o seu valor. Em vez de se concentrar no próprio Deus para a sua vida, você está constantemente se comparando com os outros, por razões que só você conhece. Nem mesmo os seus dedos são iguais. Entende? Seus dedos são iguais. Mas você está constantemente se comparando com os outros. Constantemente buscando validação das pessoas, para que elas lhe digam que você está indo bem. E Deus pode nem estar aprovando isso para você. Se você não cuidar de essas características, se você não as controlar, elas o levarão a uma séria competição doentia. Elas destruirão você. Porque Satanás usará você como ferramenta dele. Por que está se sentindo inseguro quando alguém está progredindo? Em vez de andar em competição doentia, trabalhe em si mesmo. Diga a alguém, trabalhe em si mesmo. Trabalhe em si mesmo e trabalhe no seu valor. Trabalhe em si mesmo e trabalhe no seu valor. Torne-se melhor a cada dia. E ponto final. E para trabalhar no seu valor, você deve definir o seu propósito. Diga a alguém, defina o seu propósito. Depois de descobrir o Criador da sua vida, você precisa fazer o quê? Definir o seu propósito.
Isso é, você precisa conhecer a si mesmo. Diga a alguém. Conheça a si mesmo. Não te ouvi? Você precisa conhecer a si mesmo. Conhecer as suas forças e também as suas fraquezas. Ser sincero consigo mesmo. Diga a si mesmo a verdade nua e crua. Conheça a si mesmo. Conheça as suas forças e também as suas fraquezas. Não minta para si mesmo. Não culpe ninguém pela situação atual em que você se encontra. Não culpe ninguém. Em vez disso, esteja determinado, através da ajuda do Deus Todo-Poderoso, a mudar o rumo da sua vida para o bem, e Deus te ajudará. Então conheça a si mesmo. Seja sincero consigo mesmo. Conheça os seus pontos fortes e conheça as suas fraquezas. Não minta para si mesmo. Sente e converse consigo mesmo. Ao invés de fazer o quê? De entrar numa competição doentia. Quando você está trabalhando, se desenvolvendo, descobrindo a si mesmo para se tornar muito melhor, trabalhando em seu propósito, trabalhando na sua visão, povo de Deus, você não vai ter tempo nem para ouvir o barulho ao seu redor. Quando você está ocupado, descobrindo a si mesmo, trabalhando no seu propósito, trabalhando na sua visão, no seu valor, tornando-se melhor, conhecendo mais a Deus, você não vai ter tempo para ouvir o barulho ao seu redor. Pare de monitorar o progresso das pessoas ao seu redor. Ah, quem está indo melhor? Quem é o melhor? Quem está indo melhor? Ao invés disso, a sua mentalidade será: todos nós os encontraremos no topo. Nós aprenderemos uns com os outros e celebraremos uns aos outros. Essa deve ser a sua mentalidade. Vamos fazer o quê? Nos encontrar no topo. Mas qual é o problema de hoje? O problema de hoje é que muitos não descobriram a si mesmos. Não fizeram o quê? Não descobriram a si mesmos. Muitos estão ocupados, trabalhando no ódio. Muitos estão ocupados, trabalhando na inveja. Muitos estão monitorando o progresso de outras pessoas. E se tornaram ferramentas nas mãos de Satanás. Muitos estão ocupados permitindo que Satanás os use como instrumentos de destruição. E como dissemos anteriormente, quando você está ocupado invejando alguém que parece estar fazendo mais progresso que você está fazendo o seguinte: saindo das suas próprias bênçãos. Você está saindo do seu propósito. Você está saindo dos planos e propósitos de Deus para a sua vida. Me permita dizer a você, na verdade, você está saindo da fila. Você está saindo da fila. Sabe quando você está esperando pacientemente uma fila longa para chegar a sua vez? Em vez de esperar pacientemente pela sua vez, de caminhar devagar, passo a passo, chegar a sua vez, você está olhando para a esquerda e para a direita. Quem está avançando? Quem está indo para a esquerda? Quem está indo para a direita? E você acaba saindo da fila para fazer o quê? Para brigar. Então o que acontece? Você saiu da sua própria fila. Esse é o problema que muitos de nós encontramos hoje. Isso define o problema que muitos de nós se encontram hoje. Estamos fazendo o quê? Perseguindo, focando e correndo na corrida de outra pessoa. Prioridades fora do lugar. Não se entregue à competição doentia, povo de Deus. Isso arruinará você. Não se entregue à competição doentia. Isso destruirá você. Isso destruirá seu foco, seu tempo, seu propósito, e você perderá valor. Antes que perceba, você se tornará uma pessoa que nunca sonhou ser. Você perderá a sua consciência, povo de Deus.
Não, não faça isso. Satanás usará você como ferramenta dele para destruir vidas. Destruir destinos. Pense nisso. Um destino que foi feito para salvar uma geração, Satanás usará você para destruir esse destino. As almas dessa geração clamarão contra você, povo de Deus. Pense sobre isso. Você é uma ferramenta nas mãos de Deus ou de Satanás? Converse com sua consciência. Seja sincero consigo mesmo. Examine a si mesmo. Não importa o que esteja enfrentando, o quanto você esteja trabalhando duro. Não importa o que você possa ouvir, ou a maneira como você vê os outros progredindo. Não os inveje, seja paciente. A sua hora está chegando. O seu Deus nunca chega cedo demais. O seu Deus nunca chega tarde demais. Seu Deus sempre chega na hora certa. O tempo de Deus é o melhor para você. Fale consigo mesmo quando vier esse pensamento de entrar em competição doentia. Oh, eles estão progredindo e você não vê que já foi descartado. Responda a essa voz. Eu não fui descartado. Eu não fui descartado. Eu não fui descartado. Eu fui perfeitamente criado à imagem do Deus Altíssimo. Eu faço parte do plano divino de Deus para a criação. Eu caminharei com Jesus Cristo, com um coração intencional. E isso ficará mais claro para mim. Isso ficará mais claro para mim. Ainda que eu comece devagar. Ainda que não pareça muito claro. Mas com fé, crença, constância e perseverança, isso ficará mais nítido, mais claro. Ficará melhor. Fale consigo mesmo. É isso que Deus quer de você? Não caia na armadilha de Satanás ou daqueles amigos que virão dizer a você: ah, ele está conseguindo, você é melhor do que ele, deram aquele emprego para ele ao invés de você. Isso é uma mentira do diabo, a sua hora está chegando e não caia vítima disso. Os seus sonhos não estão perdidos. Uma árvore não pode simplesmente se tornar uma floresta. Uma semente não pode simplesmente crescer. Ela precisa de quê? Passar pelo processo, germinar. E depois começa a dar frutos. O homem de Deus disse uma vez que tudo que é grande começa pequeno. Começa pequeno. Se você começa grande, isso exige contexto, interesse em seguir o processo de Deus. E eu entendo que meu tempo é diferente. Eu entendo que os meus dedos não são iguais. Eu entendo que estou caminhando com Deus, conforme Ele ordenou. Em nome de Jesus Cristo. Eu não entrarei em competição doentia ou rivalidade. Ao contrário, eu celebrarei os outros, porque o meu tempo está chegando. E quando o meu tempo chegar, os outros celebrarão comigo. Fale consigo mesmo. Não há competição no destino. Diga alguém. Não ouvi vocês. Não ouvi vocês. Não há competição no destino. Todos vocês são distintos e únicos. Criados maravilhosamente. Não existe ninguém que Deus tenha criado, que Ele tenha criado para ser um simples passageiro. Deus nunca criou alguém para ser um simples passageiro. O céu é grande o suficiente para todos voarem. Pense nisso. Deus nunca criou alguém sem um propósito e uma visão. Você não foi criado para ser um simples passageiro. Portanto, não há competição no destino. O seu tempo está chegando. Não caia na competição doentia e na rivalidade. Peça pela graça de Deus constantemente para correr bem a sua corrida. Peça pela graça de Deus constantemente para correr bem a sua corrida. Peça a Deus a graça para terminar bem. E deseje a todos o melhor. Peça a Deus Todo-Poderoso para que lhe dê a graça para correr bem a sua corrida. Deseje o melhor a todos. E o seu tempo já está chegando.
Não caia na armadilha. that trap of Nessa armadilha de Satanás, and begin to de começar a rivalizar com as pessoas de forma doentia. Por quê? why? Por quê? Can we tell you this? Posso dizer isso a você? That Que everything will tudo passará. Você está ciente disso? are you aware of Está that? ciente disso? That everything De que will tudo pass vai away. passar? So what is now Então o que vale a pena agora? that you have Você destruiu vidas por causa do quê? because of De um what? emprego? A job, a De um contrato? or what? Ou do quê? All these Todas essas coisas passarão. so everything Então tudo o que você está procurando, money, dinheiro, fame, fama, the cloud, reconhecimento, name it, dê o nome que quiser. they are all valuable. Tudo isso é vaidade. So this is Então diga isso a si mesmo. Eu me recuso a andar em competição doentia. Eu me recuso a andar em competição doentia. Eu me recuso a andar no ódio. Eu me recuso a andar nos ciúmes. Eu me recuso a andar na rivalidade. Eu celebrarei os outros quando forem bem. Vou orar por eles. Quando eles falharem, vou orar por eles. when they Quando eles caírem, também vou orar, porque meu tempo está chegando. Obrigado, Jesus.